Bom dia com a santa e gloriosa paz de Deus no teu, no meu, no nosso coração. Passando aqui nesse exato momento para te saudar e meditar com você um texto da palavra de Deus aonde se encontra no livro de São Tiago, capítulo 1, versículo de número 20, aonde diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Nós vemos que nesse versículo bíblico, Tiago, apóstolo de Jesus Cristo, ele traz para nós aqui, dentro desse único versículo, uma amplitude muito grande de que o homem tem servido muitas das vezes de empecilho para que Deus possa operar na sua própria vida. E o pecado do homem é o desafio da justiça de Deus. Ele faz com que a paciência seja zombada, o ligeiro de seu poder e despreza o amor. Porque no Evangelho é revelada que de fé em fé, a justiça de Deus, como está escrito, que o justo, ele viverá da fé. De quando no mundo tenho visto, o resumo se abrange nessas 5 palavras: não há justiça sem Deus. A justiça de Deus é a nossa vingança, vingança essa gratuita, que nós não precisamos pedir para que Deus faça justiça sobre os nossos adversários. Porque muitas das vezes, olhando a prosperidade dos pecadores ou daqueles que andam pelos caminhos tortuosos da vida, faz nós até duvidar da justiça de Deus. Mas o fim deles nos mostra que os seus passos são escorregadios. Então a palavra de Deus sempre nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E quando você pede para que Deus faça justiça, que Ele pleiteie a tua causa contra alguém que muitas das vezes te deu algum prejuízo, seja moral, físico, ou muitas das vezes agrediu você até psicologicamente, você tem que ter na tua concepção que Deus é a tua fortaleza e que Ele não rejeita a tua oração, porque Ele vê você andando muitas das vezes em pranto por causa da opressão do teu adversário. E nesta manhã Ele envia estas palavras como luz e como verdade para te guiar, levando você a meditar agora no santo monte de Deus e na sua habitação. Entra agora diante do altar de Deus. Entra diante dele com grande alegria, com som de harpa, de saltério. Louve o Senhor, o teu Deus, nesta manhã. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Diz lá no Salmo 43. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E é Ele que é o meu socorro e o meu Deus. Então a justiça de Deus, ela quebranta o exaltado. Mas ela também faz o sentido anti-horário, ela exalta o quebrantado. Quem se humilha, Deus exalta. Mas quem se exalta, ele é humilhado. Portanto, reconheça nesse exato momento a soberania de Deus em todos os seus caminhos. Reconheça a sua dependência, porque dele a sua vida depende para todas as coisas. Não diga que você vai pagar o mal que te fizeram com o mal, porque do Senhor é a vingança. A vingança humana, ela é perversa. A vingança humana, ela é cruel, ela é diabólica. A vingança humana, ela é o próprio mal.
Mas a vingança de Deus é diferente. Deus é aquele que concederá vida aos teus opressores, para que possam contemplar a tua vitória e reconhecer o poderio do Eterno e se converter ao Todo-Poderoso. Essa é a vingança do teu Deus. Neste conselho, o Senhor também faz nos lembrar do apóstolo Paulo, dizendo aos romanos: amados, não procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se ele tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, nós vamos amontoar sobre as suas cabeças brasas vivas. Não deixe-se vencer pelo sentimento do mal, mas vença o mal com o bem. Muito antes de Deus ser o juiz, Ele é o telespectador das nossas ações. Nenhuma atitude nossa deixará de ser julgada, porque para Ele não há justiça cega. A justiça de Deus é a misericórdia de Jesus. E a medida da justiça de Deus se chama graça. Essa graça revelada ao teu coração. Então, santidade não é o resultado de uma conduta, nem de um esforço, mas santidade é fruto da justiça de Deus em Cristo. Impossível ser santo sem ser justo. Logo, santidade não é nenhum resultado de moralidade humana, dizendo eu sou. Quanto mais esforço, mais obras da carne. Consequentemente, podemos então dizer que essas obras da carne são ações do pecado. Quanto mais justo, sabe que é de Cristo, mas vai frutificar em santidade, vai fluir no Espírito Santo, vai ser livre diante de Deus. E qual fé nos leva a receber essa justiça divina? Tem um versículo na palavra de Deus que diz: de graça recebeste, de graça dai. Então que nesse exato momento o Senhor te encontre como pedra firme, porque aqueles que o Senhor chama, separa, e Ele constitui, e Ele também testa, e aperfeiçoa. O próprio Senhor passou por esses testes. O primeiro deles se deu quando lemos lá em São Mateus, quando Jesus ele foi aprovado simplesmente por sua constituição, aquilo que tinha da palavra formado dentro deles. O teste do Senhor estão presente em toda a nossa vida. O Senhor deseja encontrar você como pedra firme para superar os testes dos rios, dos ventos, da chuva. Precisamos ter uma edificação sólida sobre essa rocha chamada Jesus. E o aperfeiçoamento do Senhor é por meio do Espírito Santo. E devemos aprender a receber esses ensinos maravilhosos e ser enchidos, preenchidos e revestidos. E termos a intenção de seguirmos a direção do Espírito Santo. A vida daquele que serve a Deus na justiça é ser aprovado e aperfeiçoado pelo Senhor. Então aquieta o teu coração. Deus fará da parte dele justiça na tua vida. E te diz o Senhor, a justiça de Deus é calma, porém ela é profunda. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Todos os acidentes que passaram sobre a tua vida, acentuando e agravando a tua situação, o Senhor sabe o que está te consumindo no teu interior, as amizades que se tornaram falsas pelo meio do caminho, as perspectivas de vida cada vez mais se desvairando do teu caminho, as oportunidades que foram criadas viraram perturbações. Muitos estão deixando-se perturbar até no meio da família, casamento sendo desfeito,
crianças sendo afetadas, e em resposta vem esta mensagem de Deus: a minha justiça é santa, e o seu padrão de justiça é equidade. Ela é perfeita, ela rege as leis da natureza, a lei dos homens, a lei espiritual, e quem a infringir tornar-se-á devedor diante de Deus. A justiça de Deus hoje, ela pega o prumo para endireitar as bases da tua vida. E quem é o homem para discutir com Deus? Para entrar em juízo contra o Senhor, sendo que os caminhos do Senhor são insondáveis. Então, nesse exato momento, esta palavra vinda da parte de Deus ao meu coração, irmão Tomazelli, é essa: a justiça de Deus ficará agora, a partir desse exato momento, incomodando os falsos, mas ele vai defender o direito do órfão, o direito da viúva, o direito do necessitado, o direito daquele que é justo. São palavras de vida eterna, vinda pelo Espírito Santo ao meu coração. Irmão Tomazelli, que muito te ama e ora por você. Ore por mim, ore pela minha casa. Que Deus te abençoe e te guarde para a vida eterna.